Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo ao meu novo canal, o canal Questão de Português. Este é o meu novo canal de língua portuguesa focado em resolução de exercícios. E este aqui é o primeiro vídeo. Então eu já vou pedir para você uma gentileza, e a gentileza é a seguinte: já faça sua inscrição aqui no canal, já ative as notificações e, é lógico, deixa aí o seu like, o seu comentário, que é para fortalecer. Pablo, por que você resolveu criar um canal novo, do zero, sendo que você já tem um canal que é grande? Pelo seguinte, canais que são muito antigos, como é o exemplo do meu canal anterior, o canal Pablo Jamil, que às vezes perde um pouco porque os usuários mais antigos não assistem vídeos. Então eu crio um canal novo para que você que precisa de questão de língua portuguesa, precisa aprender português, possa interagir comigo aqui. Pablo, isso significa que você vai deixar de alimentar outro canal? Não, não vou deixar de alimentar outro canal. Será constantemente alimentado, mas você terá esse canal aqui agora também focado em resolução de exercícios. Bem, e o que é que nós vamos fazer hoje, mais especificamente? Vou resolver a prova da Polícia Rodoviária Federal de 2021, prova de língua portuguesa, comentada, item por item. Você vai estudar comigo aqui, beleza? Vamos começar o nosso trabalho? Eu projeto o texto aqui, você vai ler comigo, nós vamos analisar tudo aqui bonitinho, tintim por tintim, para você poder aprender. Vem comigo aqui, ó. Então você tem o primeiro texto, o texto de base, beleza? Que diz o seguinte: nos Estados Unidos da América, no século XIX, a passagem da polícia do sistema de justiça para o de governo da cidade significou também a passagem da noção de caça aos criminosos para a prevenção dos crimes em um deslocamento do ato para o ator. Como na Europa, a ênfase na prevenção teria representado uma nova atitude diante do controle social, com o desenvolvimento pela polícia de uma habilidade específica, a de explicar e prevenir o comportamento criminoso. Isso acabou redundando no foco nas classes perigosas, ou seja, em setores específicos da sociedade, vistos como produtores de comportamento criminoso. Nesse processo, desenvolveram-se os vários campos de saber vinculados aos sistemas de justiça criminal, polícia e prisão, voltados para a identificação, para a explicação e para a prevenção do comportamento criminoso, agora visto como desviante, como a medicina legal, a psiquiatria e especialmente a criminologia. Na Europa Ocidental, as novas instituições estatais de vigilância deveriam controlar o exercício da força em sociedades em que os níveis de violência física nas relações interpessoais e do Estado com a sociedade estavam em declínio. De acordo com a difundida teoria do processo civilizador, de Norbert Elias, no Ocidente moderno, a agressividade, assim como outras emoções e prazeres, foi domada, refinada e civilizada. O autor estabelece um contraste entre a violência franca e desinibida do período medieval, que não excluía ninguém da vida social e era socialmente permitida e até certo ponto necessária, e o autocontrole e a moderação das emoções, que acabaram até certo ponto, que acabaram por se impor na modernidade. A conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização e à estabilização de estados modernos, nos quais a monopolização da força física em órgãos centrais permitiu a criação de espaços pacificados. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida, na medida em que as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Muito bem, li o texto aqui para você, esse texto aqui que traz bastante informação, né? Mas que não é um texto assim impossível de compreender. Vamos agora responder item por item
para você analisar comigo como é que a banca Sebrasp construiu a reflexão a respeito desse texto, dessa base textual. Então, vem comigo aqui, ó. Primeira questão diz para nós o seguinte: a transferência da polícia do sistema de justiça para o governo da cidade marca o que pode ser considerado uma mudança de paradigma no que se refere ao papel da polícia na sociedade. Caraca, o cara vai ler isso aqui, vai pensar, meu, não vou acertar essa parada nunca, né? Então, o que ele está falando aqui? Dessa transferência da polícia do sistema de justiça para o sistema de governo da cidade, né? E isso está no texto, na realidade. Isso está no texto. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, basicamente, voltar ao texto e tentar justificar isso por uma passagem dele. Então, veja só. Deixa eu voltar aqui para o texto, tá? Ele está falando dessa mudança de paradigma, né? E ele está falando o seguinte. Ó, se você acompanhar aqui comigo, deixa eu pegar minha caneta para poder marcar para você. Ele fala: a passagem da polícia do sistema de justiça para o de governo significou a passagem da noção de caças criminosos para a prevenção de crimes, em um deslocamento de ato para o ator. Nesse caso aqui, ó, ele está falando dessa passagem de noção de caça, né, e está falando do deslocamento do ato para o ator. Isso é uma mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento pode ser traduzida como uma mudança de paradigma. Pablo, o que significa paradigma? Paradigma é um modo de pensar, correto? É um modo de pensar. Então, nesse caso aqui, você vai dizer que essa primeira questão está certa. Questão correta. Sem problemas, sem qualquer dificuldade. Beleza? Até aqui tranquilo? Então, tá jóia. Vamos para a nossa próxima questão. Mudei de lugar, né? Agora ficou melhor para você ler. Olha só, número 2 diz o seguinte: seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso o segundo período do primeiro parágrafo fosse reescrito da seguinte maneira: porque nos países europeus houve empenho em prevenir crimes, o que representou nova atitude de controle social. O resultado foi o desenvolvimento de uma habilidade específica pelas autoridades policiais, a de explicar e prevenir o crime. Vamos lá. O que a banca está falando para nós aqui? Está pedindo para você se será mantida a correção gramatical e se serão mantidos os sentidos do texto. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, comparar esse trecho com o trecho original, correto? Vamos lá. Olha só, o primeiro parágrafo do texto está dizendo o seguinte: primeiro parágrafo, ele está falando é o segundo período do primeiro parágrafo. Vem comigo. Segundo período está aqui, ó. Então, vem aqui e vamos destacar. Como na Europa, a ênfase na prevenção teria representado uma nova atitude diante do controle social, com o desenvolvimento pela polícia de uma habilidade específica, a de explicar e prevenir o comportamento criminoso. Bem, o que ele está fazendo ali? Basicamente, ele está querendo que o como você troque por porquê, né? Então, veja, como na Europa a ênfase na prevenção teria representado uma nova atitude diante do controle social, com o desenvolvimento pela polícia de uma habilidade específica, né, a de explicar e prevenir o comportamento criminoso, certo? Aí ele pede para você trocar o como pelo porquê. Você já pode ver que está aqui, ó. Porque nos países europeus houve empenho em prevenir o crime. Volta. Como a ênfase na prevenção teria representado uma nova atitude de controle social. Aqui a gente já tem uma alteração de sentido, tá? A gente já tem uma alteração de sentido. O que representou uma nova atitude de controle social? O resultado foi o desenvolvimento de uma habilidade específica pelas autoridades policiais,
a de explicar e prevenir o crime. Volta, certo? A de explicar e prevenir o comportamento criminoso. Aqui você também tem uma alteração de sentido. E ele está dizendo que seria mantida a correção gramatical e os sentidos do texto. Ocorre alteração, tá, de sentido do texto aqui, correto? Então, aqui, na verdade, você tem uma questão incorreta. Já vamos marcar aqui que a número 2 está errada. Beleza? Muito bem, olha a próxima. Infere-se da leitura do texto, infere-se da leitura do primeiro parágrafo do texto, que o desenvolvimento de áreas científicas ligadas à justiça criminal no século XIX está associado a visões preconceituosas sobre certos grupos de indivíduos. Aí você vem para cá. Ó, ele está falando aqui que houve o desenvolvimento dessas ciências, tá? As ciências aqui, ó, que ele menciona são medicina legal, psiquiatria, especialmente a criminologia. Só que veja, ele está falando o seguinte, ó, que isso acabou redundando no foco nas classes perigosas, ou seja, setores específicos da sociedade vistos como produtores de comportamento criminoso. Está falando de setores mais pobres da sociedade, correto? Então, você vem para cá e ele está dizendo que você pode concluir dessa leitura que o desenvolvimento dessas áreas específicas ligadas à justiça criminal se associa a visões preconceituosas. Sim, porque certas áreas que produziriam o perigo, né? Essa é a ideia. Portanto, questão certa. Depreende-se do segundo parágrafo do texto que a violência na era medieval era comum e socialmente aceita. Vem para cá. Ó, ele está falando para nós o seguinte. Aqui, ó. A violência física nas relações interpessoais estavam em declínio, Aí ele fala, ó, contraste com violência franca e desinibida do período medieval, que não excluía ninguém da vida social, era socialmente permitida e até certo ponto necessária. O que ele está dizendo para nós? Que a violência era comum e socialmente aceita. Socialmente permitida, tá? Era comum, por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, aqui, que era violência franca e desinibida. Tinha muita violência, então era comum, beleza? Era comum. Pode mandar aqui que a questão de número 4 está certa. Número 5. Conclui-se do texto que o monopólio da violência legítima pelo Estado deveu-se à necessidade de reação aos índices insustentáveis de violência física entre os indivíduos. Tá? Vamos lá, então. Monopólio da violência relativa à reação aos índices insustentáveis de violência. Vem para cá. Tá aqui, ó. Ele está falando: as novas instituições estatais de vigilância deveriam controlar o exercício da força em sociedade. Controlar o exercício da força. Esse é o monopólio, tá? Em sociedades em que os níveis de violência física nas relações interpessoais do Estado com a sociedade estavam em declínio. Se estavam em declínio, elas não estavam em índices insustentáveis. Então, ó, esse insustentáveis deixa a questão errada. 6. Um dos traços característicos da modernidade, segundo Norbert Elias, é a renúncia de certas emoções e de certos prazeres pelos indivíduos, que, em compensação, passaram a ser protegidos da violência devido à ação do Estado. Vamos voltar para o texto. Ó, tá falando aqui do Norbert Elias, correto? Então, veja, a gente tem que partir dessa ideia. Tá dizendo o seguinte, tá? Que ele traz essa ideia de contraste entre a violência e o autocontrole. Ó, o autocontrole é a moderação das emoções
que acabaram por se impor na modernidade. Correto? Isso aqui, esse controle, esse autocontrole, ocorreu para que os indivíduos, ficassem mais protegidos da irrupção da violência na sua vida. Então, você vem para cá e diz o seguinte, que essa forma de renunciar à violência, tá, trouxe uma espécie de proteção em relação à atuação do Estado, proteção da violência, tá? Muito bem. Agora, vamos falar de aspectos linguísticos do texto. O pronome isso, que introduz o terceiro período do primeiro parágrafo do texto, poderia ser corretamente substituído por o que. Tá, então vamos lá. Ele quer tirar o isso e colocar o termo o que. Ele introduz o período, não é mesmo? O terceiro período do primeiro parágrafo. Tá aqui, Isso acabou redundando. Ele quer que você pegue a expressão isso, deixa eu trocar a minha cor de tinta aqui, ficar mais bonitinho. Ele quer que você tire o isso e coloque o termo o que. Nesse caso não dá, porque aqui você tem um ponto final e depois inicia um período novo. Você precisa dessa forma pronominal. Utilizar a forma o que seria possível se no lugar desse ponto final tivesse uma vírgula e você começasse com inicial minúscula. Então, você vem aqui e diz que a questão de número 7 está errada. Número 8. Infere-se do segundo parágrafo do texto que a agressividade humana passou por um processo de transformação gradativo de perda de aspectos primitivos e animalescos. Segundo parágrafo do texto. Aqui, Então, veja bem. Aqui você tem uma passagem, tá? Eu queria destacar isso aqui, que é o seguinte, tá? Ele está dizendo que a agressividade foi domada, refinada e civilizada. Bem, se ela foi domada, tá? Se ela foi domada, ela perdeu o aspecto animalesco, correto? E aqui, se ela foi refinada e civilizada, passou exatamente por esse processo. Veja que a questão diz o seguinte: processo gradativo de perda de aspectos primitivos e animalescos. É porque ela foi domada, refinada e civilizada. Isso é uma gradação, né? São graus desse processo. E sim, essa questão está certa porque perdeu traços primitivos e animalescos. Tem que domar, é porque era algo animalesco. Vamos para número 9. O vocábulo irrupção, no último período do texto, indica que a violência atingiu os indivíduos de forma súbita. O que significa irrupção? Irrupção é um substantivo que vem de irromper. Irromper é atacar de uma hora para outra, é atacar de repente. Então, sim, isso está certo, tá? Era forma súbita, irrompeu a violência, explodiu, é de uma hora para outra. Número 10. Mantém-se a correção gramatical do texto no trecho o autocontrole e a moderação das emoções que acabam por se impor na modernidade fosse reescrito da forma flexionada imporem. Tá, presta atenção aqui. Ele diz o seguinte: o autocontrole e a moderação que acabaram por se impor. Em acabaram por se impor, você tem uma locução verbal, em que acabar é o verbo auxiliar e impor é o verbo principal. Quando você tem uma locução verbal assim, quem concorda com o sujeito, que nesse caso é o sujeito composto, né, o autocontrole e a moderação, é o verbo auxiliar. E só ele. Você também você não pode passar o auxiliar e o principal para o plural na mesma pegada, certo? Então esse imporem aqui, deixaria a frase incorreta. Não mantém a correção gramatical, nem mantém os sentidos do texto. Beleza? Vamos para a próxima. 11.
O trecho, a conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização e à estabilização de estados modernos. Poderia ser reescrito da seguinte forma, sem prejuízo para os sentidos e para a correção gramatical do texto. Converter o controle efetuado por terceiros a autocontrole concatena a organização e estabilização dos estados do mundo moderno. Aqui existe um erro claríssimo de paralelismo. Porque, veja, está escrito o seguinte, ó, concatena a organização e estabilização. O que está faltando aqui? Está faltando o A, né? Por quê? Se eu tenho o A antes do primeiro complemento, eu tenho que ter o A antes do segundo complemento. O nome disso é paralelismo sintático. Esse paralelismo sintático é importante porque o cara não percebe, é só um artiguinho ali, ele fala, não vai haver erro. Então, nesse caso, houve um erro, tá? Ele está dizendo que seria possível, né, escrever ali? Não seria possível. Você pode mandar aqui que essa questão está errada. Não ficaria sem prejuízo. 12. A coerência e os sentidos do texto seriam mantidos caso fosse suprimido o artigo os no trecho. Desenvolveram-se os vários campos do saber no último período do primeiro parágrafo. O que ele está pedindo para você fazer aqui na realidade? Ele está pedindo para você tirar o artigo. Desenvolveram-se os vários campos do saber. E está pedindo para você se mantenha o sentido. Cara, essa questão aqui está errada. Por quê, professor? Porque quando eu digo desenvolveram-se os vários campos do saber, eu estou determinando o substantivo campos, colocando um artigo definido, certo? Então, eu estou dizendo que existem os campos do saber, e que são variados. Quando eu retiro isso, eu retiro a definição e a expressão fica indefinida, né? Os vários campos do saber. Existe aqui uma alteração no sentido original, porque você remove o artigo definido dentro da sentença. Portanto, pode mandar ali que essa questão está errada, tá bom? 13. A correção gramatical do último período do texto seria mantida, embora seu sentido original fosse prejudicado se a locução na medida em que fosse substituída por à medida que e a vírgula empregada logo após vida fosse suprimida. Ele está pedindo bastante coisa, né? Último período do texto. Vejamos se isso será possível, tá? Ele está dizendo aqui, que você vai trocar o na medida em que por à medida que e vai tirar a vírgula após vida. Vamos lá. Último período do texto, tá? Aqui. Olha só. A frase é que tá apagado pelo meu bloco aqui, né? Mas é o seguinte, ó. Mas ficaram mais protegidas da irrupção da violência. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu amo vocês aqui, eu vou fazer uma transição, tá? Essa transição não vai atrapalhar. Beleza. Aqui, ó. Olha só. Ele tá dizendo para você que você pode tirar essa vírgula aqui, ó, e trocar por à medida que. Então vamos ler a frase. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida, à medida que as ameaças físicas se tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas. Trocar o na medida em que por à medida que altera o sentido, tá? Altera o sentido. Isso é fato. Então, no momento em que o examinador falou que vai alterar o sentido, beleza, já pode dizer que sim, vai alterar o sentido mesmo, tá? Você está trocando na medida em que seria quase um causal ou explicativo ali, por uma medida que é proporcional. E você pode remover aquela vírgula. Por quê, Paulo? Porque aquela vírgula ali vai estar diante, quando você puser o à medida que, de uma oração subordinada adverbial proporcional. E na ordem direta, a vírgula é facultativa. Você emprega se você quiser enfatizar, correto? Portanto,
nesse caso aqui, vamos voltar lá para a questão. Era essa aqui, né? Deixa eu só tirar o Pablo da frente de vocês. É bom que eu posso fazer isso aqui na hora, né, cara? Beleza. Então, você vai dizer o seguinte, que essa questão aqui está certa, tá? Você pode fazer isso sem problemas. Vamos para a 14. Considerando as disposições do Manual de Redação da Presidência da República acerca da redação oficial, julgue os itens a seguir. Diz o seguinte: entre as características da redação oficial incluem-se a objetividade, a impessoalidade e a informatividade. Questão errada. Por quê? Objetividade sim, impessoalidade sim, mas informatividade não tem no Manual de Redação da Presidência da República. Não está como característica da redação oficial, então pode tirar essa informatividade, questão errada. De acordo com a legislação vigente, o e-mail institucional tem valor documental e, por isso, deve ser aceito como documento original. Calma, segura a onda, não é bem assim. Por quê? Porque para ele ser considerado termo de valor documental, precisa da identificação do signatário, certo? E da assinatura eletrônica que ateste a veracidade. Você tem que ter certificação digital que ateste a veracidade do remetente. Portanto, esta questão está errada. 16. Na identificação do signatário de uma comunicação oficial destinada a uma pessoa de sexo feminino, dispensa-se a flexão de gênero no nome do cargo. Isso aqui está... Cuidado! Isso aqui está errado. Por quê, professor? Porque no manual, na parte de identificação do signatário, o manual é muito claro. Se for uma pessoa do sexo feminino, tem que flexionar o nome do cargo. Então é ministra de Estado, secretária executiva do não sei o que. Tem que realizar essa flexão. 17. O vocativo nas comunicações oficiais deverá sempre ser seguido de vírgula. Correto. Está na seção sobre vocativo do MRPR, sempre deverá ser seguido por uma vírgulazinha. Isso aqui é regra, regra, regra. Depois, o assunto das comunicações oficiais deve apresentar de forma geral o que será tratado no documento. Certo. Isso está certo, tem que apresentar isso mesmo. E seu formato deve seguir as orientações do MRPR, conforme o exemplo a seguir. Assunto, 2 pontos, realização de concurso público. Tudo em negrito. Sim, certo, é esse o padrão que o Manual de Redação da Presidência da República propõe para nós. Beleza? Resolvemos a prova da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Você praticou o português comigo da Banca Sebrasp. Agora é hora de você fazer a sua inscrição no canal, compartilhar esse vídeo para me ajudar, para ver se esse algoritmo aqui ajuda o professor Pablo e eu consigo finalmente chegar a 1 milhão de inscritos com o meu canal de língua portuguesa. Beleza? Espero que você tenha curtido. Deixe nos comentários aqui qual outra prova você quer que eu resolva. Lembrando que este canal é focado em questão de português. Um grande abraço, até a próxima e força, guerreiro!